E é convidado deste Notícias 11 o bastonário da Ordem dos Advogados, João Massano, a quem agradecemos a presença. Olá, bom dia e bem-vindo. Do ponto de vista legal, Bom como é dia. que se pode enquadrar aquilo que aqui está em causa? Eu diria que nós aqui, mais do que o ponto de vista legal, é claro que eu presumo que as escutas tenham sido autorizadas também por um juiz de instrução, ou que tenha havido uma autorização. Agora, o que me preocupa, mais do que o ponto de vista legal, é o tempo em que alguém pode ser escutado e que, no fundo, acaba por ficar numa posição de fragilidade perante essa investigação. Portanto, o processo fica fragilizado com esta omissão? Eu acho que o processo fica fragilizado e, mais do que tudo, para além do processo ficar fragilizado, fica a própria justiça por tanto tempo andar a ouvir alguém sem que se conheça um resultado dessa investigação e dessas escutas. Eu creio que têm que ser estabelecidos limites claros à possibilidade de escutar alguém, tem que ser limitado o tempo em que alguém é escutado. Não é possível que uma pessoa seja escutada durante 4, 5 anos ou mais. Acho que temos que clarificar a forma como estas escutas são efetuadas e é preciso que as pessoas tenham noção que uma escuta não pode ser utilizada de modo indefinido e por tempo ilimitado, quase. Mas fica aqui em causa a credibilidade do próprio Ministério Público. Eu não diria que fique em causa a credibilidade do Ministério Público, porque eu tenho uma grande consideração, e todos temos que ter uma grande consideração pelo Ministério Público, pelo Sr. Procurador-Geral da República e por todos os que trabalham no Ministério Público. O que eu acho que é importante não é por haver um procurador ou outro que possa ter atitudes menos corretas que toda a credibilidade do Ministério Público é destruída, nada disso. O que eu defendo, e defendi sempre, temos que ver e clarificar os procedimentos de escuta e talvez também exigir mais do juiz de instrução quando autoriza essa escuta, porque não é só o Ministério Público que está em causa, é também a autorização judicial que é dada. E é isso que nos deve preocupar, como é que nós vamos clarificar estas fronteiras, e isso é fundamental neste momento. Não creio nem posso aceitar que a credibilidade do Ministério Público seja colocada em causa, porque isso é colocar em causa a própria justiça, algo que eu nunca defenderei. Agora, temos que identificar as coisas que correm mal e resolvê-las. Mas não pode ser feita essa leitura do descrédito e da falta de credibilidade por parte da opinião pública quando isto acontece? Repare, qualquer situação que envolve alguém da justiça, seja procurador, seja juiz, seja procurador ou advogado, o que acontece é que essa pessoa coloca em causa toda a credibilidade. Numa altura em que nós vivemos de tantas percepções, de tantas comunicações que são feitas que não correspondem à verdade, eu diria que, havendo uma pessoa que não tem a atitude mais correta no Ministério Público como na advocacia, toda a advocacia e todo o Ministério Público é colocado em causa e, nessa medida, sim, a credibilidade das instituições é colocada em causa. Agora, as instituições têm que ter a capacidade para prevenir essas situações e reprimi-las. E aí é que está a questão. Agora, sim, a resposta ao que perguntou é sim, porque qualquer pessoa que coloque em causa o bom nome do Ministério Público ou de outra qualquer instituição está a afetar a sua credibilidade. Muito bem. João Massano, já vamos continuar a conversar sobre outro assunto, mas antes digo a quem nos vê que a Ordem dos Advogados arquivou o inquérito à Spinum Viva por suspeitas de procuradoria ilícita. O bastonário entende que não há indícios suficientes da prática do crime por parte da empresa da família do primeiro-ministro. Estas suspeitas surgiram na última crise política, quando foram conhecidos clientes e serviços prestados pela Spinum Viva. Numa ata, o Conselho Regional do Porto, da Ordem dos Advogados, diz que foi analisada toda a prova documental e os esclarecimentos da própria empresa. O documento a que o Expresso teve acesso diz também que a Ordem não tem meios e poderes para ir mais longe. Já a averiguação preventiva ao Primeiro-Ministro ainda se mantém. E voltamos à conversa com o bastonário da Ordem dos Advogados, João Massano. O Jornal Público revela hoje que a Ordem dos Advogados comunicou também ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal o indício de crime que identificou na atuação de um dos juristas que trabalhava para a Spinum Viva. Que indícios são esses? Repare, aqui eu posso falar do que foi dito pelo Conselho Regional do Porto e pela Ordem dos Advogados.
O que se procurou verificar foi se no comunicado que foi feito na altura pela Spinum Viva e os atos que foram mencionados, haveria ou não a prática de atos próprios da advocacia. E isso, a conclusão a que chegou o Conselho Regional do Porto foi que não há. Não há atos de procuradoria ilícita e por isso foi a decisão de arquivamento por parte do Conselho Regional e da Ordem dos Advogados. O que está em causa aqui é um crime que é praticar atos de advogado ou solicitador sem ser advogado ou solicitador. A conclusão da Ordem dos Advogados, neste caso, foi que não havia. Deixe-me também só clarificar a razão pela qual nós fizemos esta comunicação, prende-se com o facto de a Ordem também ter dado pública nota no tempo da minha antecessora que havia um processo de procuradoria ilícita contra a Spinum Viva. E em relação à Spinum Viva, razão pela qual entendemos, uma vez que foi dada a nota pública dessa prática, ou dessa alegada prática, também entendemos dar a nota pública de que ocorreu o arquivamento. Mas o jornal revela, de certa forma, que alguém licenciado em Direito que não era advogado, reviu contratos laborais e que estava proibido por lei. Nesse sentido, não estamos a falar de um crime de procuradoria ilícita? Eu diria que haverá alguma confusão quanto a isso, porque, repare, a procuradoria ilícita, neste momento, não tem o âmbito que já teve. Se fosse antes da alteração à lei dos atos próprios, eu diria que essa afirmação que está no público seria correta. Agora, no tempo atual, essa afirmação parece-me, salvo melhor opinião, que não é correta, que não é um ato de procuradoria ilícita. Portanto, isso significa que a alteração à lei impede as suspeitas que recaem sobre o jurista André Costa, como revela ao público? Sim, eu diria que me parece, mas salvo melhor opinião e salvo melhor análise, porque eu confesso que não li o artigo do público, o que eu lhe digo é o seguinte: a alteração que foi feita à lei dos atos próprios, neste momento, coloca a Ordem dos Advogados e os cidadãos numa posição muito difícil, porque nós basta ligar, ir a qualquer rede social, ir ao YouTube, por exemplo, e ver a quantidade de pessoas que se arroga de competência técnica para dar conselhos na área da nacionalidade, na área da imigração, na área da contratação, na área dos contratos, a quantidade de contratos que é feita e que é publicitada a preços de saldo por pessoas sem a menor qualificação, mas isso é permitido pela atual lei e pela alteração que Mas foi à feita. data dos factos, a lei era outra. Eu terei que. Mas repare, eu não conheço a data exata dos factos, mas mesmo que a lei fosse outra, com a nova lei, eu diria que há um. Perdoa-me a expressão, mas é só para ser mais perceptível, há um limpar do passado a partir do momento em que há a descriminalização do ato com a nova lei. Muito bem, que consequência, para fecharmos, é que a consequência que este arquivamento pode ter para, enfim, este caso de investigação? Assim, o arquivamento produz atos dentro da Ordem dos Advogados. Não tem uma eficácia relativamente à nossa avaliação, mas não impede que o próprio Ministério Público tenha a sua própria avaliação dos factos. Não há qualquer preclusão disso. Agora, o Ministério Público terá que fazer a sua avaliação, porque quem tem que fazer a investigação no âmbito criminal e chegar a uma conclusão é o Ministério Público. A nossa opinião, da Ordem dos Advogados expressa através do Conselho Regional do Porto, foi no sentido de não haver indícios da prática de procuradoria ilícita. Muito bem. Agora, essa é a nossa conclusão. Agora, o Ministério Público, como é natural, terá e poderá tirar as suas próprias conclusões. João Massano, obrigado pelas explicações, um ótimo dia. Obrigado, igualmente.